Você já se perguntou por que você é do jeito que você é? Por que você se comporta do jeito que você se comporta e que muitas vezes você não deseja fazer as coisas desse jeito? Pois é, isso pode ser devido às suas crenças centrais, sejam elas funcionais ou disfuncionais. Então hoje eu vou falar um pouco o que significa as crenças centrais, funcionais e disfuncionais. Antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, que você ativa o sininho de notificações aqui embaixo e fazendo isso e se inscrevendo no canal, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Então, o que são as crenças centrais? Ou, para TCC, as chamadas crenças nucleares. Acontece que desde pequenos a gente constrói conceitos sobre nós mesmos, o mundo, os outros e o futuro. E daí então que as nossas crenças elas são criadas. Nossos pais, a escola, a sociedade, os nossos amigos, eles nos estimulam a criar crenças. Mas afinal de contas, né? O que são essas crenças? As crenças, elas são a maneira com que nós interpretamos o mundo, os outros, nós mesmos e o nosso futuro. Essas crenças, elas podem ser então saudáveis, funcionais ou elas podem ser não tão saudáveis, automáticas e disfuncionais. O que é e o que diferencia uma crença saudável de uma crença disfuncional? Ou uma crença funcional para uma crença disfuncional. O interessante é nós pensarmos como que uma crença estimula a gente a fazer determinada coisa ou não, ou a interpretar aquela coisa. Uma crença funcional é o momento em que nós vemos o futuro, interpretamos as coisas, vemos a nós mesmos, o outro, e nós conseguimos trabalhar com isso de uma forma muito mais produtiva, sem transtornos, sem ansiedade ou com ansiedade muito baixa, sem depressão e sem síndromes, né? Então, uma crença funcional, ela vai ajudar com que nós tenhamos uma produtividade maior e essa produtividade maior, então, nos auxilia a viver de uma forma mais funcional. Por isso, o nome funcional. Porém, entretanto, todavia, as pessoas elas têm muito mais crenças disfuncionais que são criadas ali, né, a partir da sua infância, né, da sua adolescência, da sua pré-adolescência até, e elas estimulam crenças disfuncionais, né? E essas crenças disfuncionais são a maioria das crenças que nós vemos em terapia, né? E como que nós trabalhamos essas crenças? Porque essas crenças, elas se dão devido à experiência que nós tivemos ou que nós deixamos de ter, né? E elas então provocam impactos na nossa vida. Essas crenças disfuncionais, né? A maneira com que a gente interage com as pessoas, a maneira com que nós vivenciamos o nosso dia a dia, a maneira com que nós trabalhamos e interpretamos o nosso trabalho, a maneira com até que a gente está com a nossa família ali, até nisso as crenças disfuncionais elas vão trabalhar e muito. Vale lembrar que as crenças
elas e por causa delas que nós pensamos, né? Nós temos as nossas crenças centrais, temos nossas crenças intermediárias, que eu vou deixar isso para falar em outro vídeo, mas basicamente, como eu já disse em outro vídeo, vou estar deixando o card aqui, as nossas crenças que resultam nos nossos pensamentos, sejam eles funcionais ou automáticos disfuncionais. Essas crenças, então, né, as disfuncionais, elas vão desencadear processos muito mais negativos e coisas muito mais negativas para a gente, né? Elas não ajudam em nada nas nossas vidas, quando nós falamos, então, das crenças disfuncionais. Pelo contrário, né? Como o nome já diz, essas crenças, elas disfuncionalizam, tiram a função, tiram as coisas realistas e positivas das nossas vidas e elas atribuem, então, uma interpretação errônea das coisas, né? E quando nós não conseguimos interpretar de uma forma funcional, nós condicionamos aquela irrealidade como se fosse uma verdade. Por isso, disfuncional. Nós não vemos como os outros são em sua realidade, como nós trabalhamos na realidade das coisas também e como as coisas acontecem de uma forma mais real, né? Essas crenças disfuncionais são a que estimulam transtornos como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a tricotilomania, transtornos compulsivos até alimentares, sexuais e tantos outros por causa dessas crenças, né, que são aí classificadas em 3 esquemas, que são as crenças de desamor, de desvalor e de desamparo. Mas essas também eu vou deixar para um outro vídeo. Um exemplo de crença funcional é quando você consegue trabalhar alguma coisa. Quando você vai e tem todos os aparatos, os treinamentos, os estudos e o conhecimento para trocar uma lâmpada, é um exemplo, né? Para fazer uma comida, para trabalhar, para escrever um texto, para gravar um vídeo, e você consegue, porque aquela crença funcional, realista e positiva, ela faz com que você faça as coisas e outros resultados positivos venham à tona. Diferente então das crenças disfuncionais, que mesmo que você faça as maiores aulas com os melhores professores, tire as melhores notas, você vai chegar em um ponto e essa crença disfuncional, através de um filtro negativo, que é uma distorção que temos aí, uma distorção cognitiva, não vai deixar você observar essas coisas funcionais que você tem. Por quê? Elas filtram não aquilo que é positivo, filtram somente aquilo que é negativo. Você pode ter feito uma caminhada de 10 quilômetros, mas a crença disfuncional vai olhar para todo o processo que você fez funcional e vai te apontar e dizer: hoje você comeu uma barrinha de chocolate a mais. Então, não valeu de nada, sendo que valeu. Essas crenças, elas distorcem a nossa realidade ao ponto de nós transformarmos a realidade em outra realidade que não existe. Então, trabalhe sempre as coisas que estão à sua frente, a realidade das coisas. Observe sempre a realidade como fato. Essas crenças não são verdadeiras, pelo contrário, são falsas, irreais e disfuncionais.
No próximo vídeo, então, eu vou comentar como que essas crenças são estruturadas e como que esses esquemas de crenças eles ocorrem nas nossas vidas. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, curta, comente, compartilhe com mais e mais pessoas, se inscreva no meu canal, assim você vai estar me ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fique bem!